Bem, faremos a lição de terça-feira, a lição número 6, falando sobre a espera e a missão. Jesus Cristo, em mais de uma vez, ele mandou seus discípulos para o evangelismo. Uma vez ele mandou 70 discípulos. Soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles foram e saíram, e evangelizaram as cidades, e expulsaram demônios, e curaram pessoas, e voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: não fiquem alegres porque os demônios se vos submetem. Fiquem felizes porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Jesus instruiu seus discípulos para que eles pudessem, no futuro, estar comandando a grande missão de evangelização. Por isso, em Lucas 24:49, ele disse assim: e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Todas as pessoas que estavam naquela comunhão, e a Bíblia diz que tinha em torno de 120 pessoas, eles aguardavam o poder do Espírito Santo, porque Jesus havia prometido. Durante uma grande tempestade no mar, um navio era assolado, açoitado pelas ondas e balançava muito. Os passageiros foram todos para o salão e ali eles se entreolhavam assim com um certo pânico. Um dos passageiros, vendo o pânico das pessoas, subiu até a cabine do piloto, olhou para o piloto, e o piloto, vendo o terror estampado no rosto daquele passageiro, sorriu para ele enquanto segurava firme o leme. O passageiro desceu e disse para as pessoas no salão: senhores, tenham calma, não precisamos temer nada. Eu subi até a ponte de comando e o piloto olhou para mim e sorriu. Tudo está bem, está tudo sob controle. As palavras deste homem deram ânimo para as pessoas e eles então deixaram o medo de lado, acreditando que poderiam chegar a um porto seguro, porque o piloto estava no leme. Quando Jesus conversou com os discípulos, mostrou que ele estava no leme. Os discípulos, a princípio, estavam temerosos, porque eles não tinham uma visão completa da missão que eles estavam sendo assim levados a cumprir. Ouviram de Jesus, no entanto, palavras de confiança para aguardar em Jerusalém, porque a promessa de um poder maior estaria sendo enviada sobre eles. Por isso eles, confiando nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, eles então aguardaram com confiança. Com isso, podemos dizer que o testemunho desses homens, potencializado pelo Espírito Santo, com tudo que eles viram e ouviram de Jesus, seria um testemunho muito forte para convencer as pessoas de que Jesus era o Messias e o Salvador do mundo. Pergunta número 3. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos, em torno de 120 pessoas, ficaram em Jerusalém. O que eles ficaram fazendo enquanto esperavam? No livro de Atos, capítulo 1, de 12 em diante, diz assim: então os discípulos voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, depois que Jesus subiu ao céu, à distância de uma caminhada de sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, e também Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse pela boca de Davi, ele disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a palavra do Senhor, a escritura que o Espírito Santo previu pela boca de Davi acerca de Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam, vou ler outra vez. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, falou com a multidão que estava com eles, em torno de 120 pessoas, e disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. E apresentavam-se nomes para que pudessem substituir a Judas. Apresentou-se o nome de José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e também um outro nome chamado Matias.
e orando disseram: Senhor, o Senhor que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois homens deve ser escolhido para substituir Judas. Verso 25, para que tome para esse ministério aquilo que Judas deixou, e outra pessoa, escolhido pelo Senhor, tome o apostolado que foi de Judas, que se desviou. E lançando ele sortes, caiu sobre Matias, e por um voto comum foi Matias contado junto com os 11 discípulos, completando 12 discípulos. Então a pergunta, depois de Jesus subiu ao céu, enquanto os discípulos esperavam em Jerusalém, o que eles ficaram fazendo? Resposta: eles ficaram unidos em oração e pediram a Deus orientação para que pudessem escolher outra pessoa para ocupar o lugar de Judas. E havia entre eles uma união maravilhosa que possibilitou depois o recebimento do Espírito Santo. Jesus pediu que os discípulos aguardassem em Jerusalém durante 10 dias. E durante esse período, eles viveram uma comunhão muito íntima com Deus, quebrantando o coração, pedindo perdão pelos pecados, abandonando o espírito altivo, se submetendo à vontade divina de forma sincera, ajudando-se mutuamente e perdoando-se uns aos outros. Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 206, ela escreveu o seguinte: em obediência à palavra do seu mestre, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Ali passaram 10 dias de profundo exame de coração. Puseram-se de lado todas as divergências e uniram-se estreitamente em comunhão cristã para receberem o Espírito Santo. Hoje, nos dias de hoje, enquanto esperamos o poder do Espírito Santo para nos ajudar na terminação da obra, precisamos colocar nosso coração em quebrantamento. Precisamos deixar de lado as divergências pessoais dentro da igreja. Precisamos deixar o nosso olhar altivo. Precisamos deixar a nossa prepotência, a ambição por um cargo maior. Precisamos nos tornar submissos a Deus e submissos aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que possamos ter essa característica que os discípulos tiveram para receber o poder do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje, apropriada, mostrando a espera dos discípulos para o cumprimento da missão. Mas só conseguiram depois que ficaram em união, ficaram em súplicas e orações, e deixando de lado tudo aquilo que impedia a presença do Espírito Santo na vida. Nos dê também essa bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe e logo estaremos já atualizando a lição, chegando à parte de quarta-feira. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.